Oi, hoje abordaremos o projeto político social-democrata, o contexto histórico e social em que a social-democracia surgiu, as principais ideias de como organizar a economia e de como organizar a política para a social-democracia. Então vamos para a aula. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. A origem da social-democracia está relacionada com a cisão, a ruptura que ocorreu no movimento socialista no final do século XIX e começo do século XX. Nessa ocasião, existia um grupo socialista que acreditava na superação do modo de produção capitalista a partir da luta, a partir da mobilização social. Existiu então um grupo que saiu desse movimento socialista acreditando na possibilidade de tomar o poder do Estado para melhorar as condições do trabalhador sem produzir necessariamente uma ruptura com o capitalismo. Então vamos para o primeiro slide. A origem do projeto político social-democrata está relacionada à cisão do movimento socialista no final do século XIX e XX. A mobilização política social-democrata tem como princípio igualdade social e valorização das instituições democráticas. Observamos então que houve um grupo que saiu de dentro do movimento socialista acreditando na possibilidade de ter uma igualdade social a partir desse modelo de produção capitalista. Acreditavam também na valorização das instituições sociais, nas instituições de poder já estabelecidas. Então eles queriam tomar o Estado a partir das eleições, se tornando deputados estaduais, deputados federais, e a partir da tomada desses espaços de poder, fazer leis trabalhistas para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, leis trabalhistas para reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores, leis para promover a saúde pública, para promover a educação pública, para promover então condições básicas de vida dos trabalhadores e de toda a população no geral, sem necessariamente ter uma ruptura com o capitalismo. O ideário social-democrata mobilizou a política no começo do século XX. Observamos na imagem o deputado alemão discursando a favor dos ideais sociais-democratas e contra a guerra em 1919. No começo do século XX, as ideias da social-democracia promoveram uma nova perspectiva de como organizar o Estado, diferente da perspectiva socialista, que buscava superar o capitalismo e criar um novo modelo de sociedade, e diferente da perspectiva liberal, que buscava um Estado mínimo, que buscava um livre mercado. Os partidários da perspectiva social-democrata acreditavam na possibilidade do Estado promover uma intervenção na economia, fazendo com que os efeitos negativos do capitalismo fossem corrigidos. Então vamos para o slide. O projeto político social-democrata defende a intervenção estatal na economia na busca de equidade social. Para a social-democracia, o capitalismo possui diversas falhas, sendo possível controlar os impactos negativos por mediação do Estado. A busca da social-democracia é a intervenção do Estado para diminuir as desigualdades sociais e promover a equidade. Nesse sentido, na medida que o social-democrata tomasse os espaços de poder, ele promoveria leis que diminuiriam a desigualdade entre os ricos e os pobres, fazendo leis para fazer uma intervenção que conseguisse controlar os efeitos negativos do capitalismo, como o excesso de trabalho desses trabalhadores, a miséria em que os trabalhadores viviam, a falta de condições de saneamento dos trabalhadores, a falta de condições de acesso à saúde. Tudo isso seria diminuído a partir de que os deputados e os partidários da social-democracia tomassem esses espaços e conseguissem colocar leis trabalhistas para administrar, controlar então essa exploração excessiva do patrão sobre o trabalhador. Na medida que esse trabalhador entrasse nesses espaços de poder, ele poderia promover leis que conseguissem uma educação para os filhos do trabalhador. Essa perspectiva social-democrata acredita que o Estado tem a potencialidade de fazer leis e regras
para diminuir os impactos negativos do capitalismo. Para eles, o livre mercado ele não é interessante. O que é interessante é uma sociedade que tenha o capitalismo, que tenha a produção industrial, observando os impactos sociais e econômicos que o livre mercado produziu, o aniquilamento dos concorrentes mais fracos, o forçar da junção das pequenas empresas, culminando em monopólios e cartéis, fatores que aceleraram a concentração de capital em poucas mãos e impulsionaram ideias políticas de um capitalismo controlado pelo Estado. Os efeitos negativos do capitalismo de livre mercado fez com que várias pessoas defendessem a ideia de um controle do capitalismo a partir do Estado. Nesse sentido, era necessário controlar o grande empresário que monopolizava o mercado. Era necessário, então, controlar o empresário para que esse empresário não explorasse de forma excessiva o trabalhador, dando uma situação extremamente precária para esse trabalhador. A ideia da social-democracia é fazer um controle do poder da economia dos grandes empresários a partir de leis trabalhistas, a partir de leis que diminuísse a possibilidade de monopólio e que impossibilitasse, então, a concorrência. A social-democracia, ela defende, então, um capitalismo controlado pelo Estado. Assim, a social-democracia não defende a superação do capitalismo. Eles defendem a necessidade de tomar os espaços do Estado para fazer uma intervenção na economia, para conseguir então fazer um capitalismo mais humanizado, um capitalismo com direitos sociais para a população mais pobre, um capitalismo que dê a possibilidade do trabalhador ter educação, ter saúde, saneamento básico, ter o mínimo para viver. Um capitalismo então com uma certa dignidade para o trabalhador. Eles não estão pautando o fim da exploração do empresário sobre o trabalhador. Eles estão pautando a questão de um capitalismo com condições de vida para esses trabalhadores. E essa condição de vida seria debatida e garantida a partir do Estado, a partir do debate no parlamento e no legislativo, conquistando direitos trabalhistas e direitos sociais. A social-democracia defende o controle do mercado a partir do Estado. Também defende um programa social de direitos básicos para a população. Os social-democratas adotaram um programa econômico de controle do Estado sobre o mercado e um programa social fundado no atendimento de direitos sociais básicos: saúde, educação, transporte, previdência social, proteção contra o desemprego. A maior parte dos investimentos com direitos sociais era retirada dos impostos, que eram revertidos em benefícios sociais. Então, para a social-democracia, era necessário corrigir os erros desse capitalismo de livre mercado. Nesse sentido, era necessário impedir os monopólios para que não se quebre as pequenas empresas. Então, era necessário investir nas pequenas empresas. Era necessário para a social-democracia fazer programas sociais para garantir direitos básicos ao trabalhador. Se o trabalhador estiver trabalhando, pagando aluguel e perdesse o emprego, era necessário que ele tivesse uma renda para manter o seu aluguel, para ter um lugar para morar, para manter a sua alimentação, até com que ele conseguisse arranjar um novo emprego. O seguro-desemprego surge com as ideias da social-democracia. Era necessário que esse trabalhador tivesse acesso à saúde. Então, o Estado deveria garantir a saúde para o trabalhador. O Estado deveria garantir a educação para o trabalhador. O Estado, então, deveria garantir uma previdência social, porque esse trabalhador ele teria um momento da vida que ele não teria mais condições de trabalhar. Então, ele precisaria receber uma aposentadoria para poder sobreviver depois da época que ele tivesse condições de trabalho. As ideias da social-democracia, então, eram baseadas em um Estado que garante um programa social de direitos básicos à grande maioria da população. Esse Estado seria um Estado um pouco Robin Hood, em que ele tiraria dos ricos a partir dos impostos e daria condições para esse trabalhador
ter direitos básicos, direitos sociais para sobreviver. Concluímos a aula, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Ficamos com a referência bibliográfica e um grande abraço.